Bem, essa semana eu vi uma notícia bem interessante. 2 robôs com inteligência artificial começaram a conversar na sua própria língua, uma língua que eles haviam inventado. Dessa forma, os seus programadores não sabiam o que esses robôs estavam falando, então eles foram desligados. Eu não sei até que ponto essa notícia é verdade, mas ela revela uma preocupação real de nossa sociedade. A preocupação das máquinas um dia dominarem de alguma forma. Você já parou para pensar por que nós temos tanto medo das máquinas dominarem? Nesse vídeo você vai saber por que nos filmes de Hollywood e nos livros de ficção as máquinas sempre se rebelam contra o ser humano. Bem, uma das coisas que mais me fascinavam na minha adolescência eram as 3 leis da robótica, leis inventadas pelo autor de ficção científica Isaac Asimov. Eu ficava lendo dias a fio os seus livros. Para você ter uma ideia, basicamente todos os filmes de ficção científica que envolvem robôs têm essas leis implícitas. Filmes como Matrix, Eu, Robô, O Homem Bicentenário, todos são fundamentados nessas leis. E por isso produzem nas histórias contextos parecidos, a máquina se rebelando contra o ser humano. Mas o que dizem essas 3 leis? Primeira lei, o robô não pode fazer mal ao ser humano e nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Segunda lei, um robô deve obedecer aos seres humanos, exceto quando isso contraria a primeira lei. Terceira lei, o robô deve se proteger, a menos que isso viole a primeira ou a segunda lei. Perfeito, não? Temos então um robô, máquina extremamente forte, inteligente e precisa, que protege a si como aos homens e nos proporciona uma sociedade mais evoluída e justa, certo? Errado. O que é comum nessas histórias é que os robôs mais cedo ou mais tarde entram em um grande dilema. O robô analisa de perto a maldade e inescrupulosidade do homem natural. O robô testemunha o que diz Romanos 3, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. O robô conclui que o ser humano é um vírus e merece ser destruído, portanto. Então, obedecer às 3 leis se torna absolutamente impossível. A máquina entra em conflito cognitivo que geralmente conduz à solução mais lógica, a saber, acabar ou aprisionar toda a humanidade. Asimov, apesar de ateu, descobriu algo que a Bíblia há muito anuncia. O homem mais bondoso ainda é extremamente mau diante da bondade real, diante de Deus. E o julgamento pelos seus maus feitos um dia chegará. Deus, sendo o justo juiz, julgará o mal e dará a paga do trabalho do homem aqui na terra. A paga de toda iniquidade, a morte eterna, que é a separação total de Deus. Mas Deus também é amor, por isso deu seu próprio Filho para beber o vinho de sua ira em nosso lugar, para que tivéssemos acesso a Ele, para que fôssemos transformados e pela graça vivêssemos para sempre ao seu lado. Tudo isso porque Ele não contém amor, Ele é o amor.